Muito bom dia! Eu te saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia de adorarmos a Deus, de cultuarmos ao Senhor e estudarmos a Sua Palavra. Como de costume, a gente já tem avançado no primeiro livro dos Reis, então você pode, tomando a sua Bíblia, sentar junto de seus pais e da sua mamãe e vamos estudar o texto. Hoje nós vamos dar continuidade ao primeiro livro dos Reis e estudarmos o capítulo 5. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5. O tema do estudo é o início da construção do templo. Antes da gente começar a estudar o texto, é necessário dizer que se você não assistiu o vídeo da semana passada, vai aparecer um card aqui em cima, basta clicar lá e você será direcionado ao vídeo da semana anterior. Eu vou fazer um resumo bem breve, bem rapidinho, apenas para situar o contexto, e você pode permanecer nesse vídeo e fazer isso depois dele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, jovenzinho, jovenzinha, papai e mamãe, clique no botão curtir. Quando terminar esse estudo, se você gostou, clique lá. Se você gostou muito, compartilhe com o seu amiguinho, com sua amiguinha. É para a edificação da igreja e, de certa forma, um meio de levar a palavra de Deus àqueles que ainda não a conhecem. Então agora vamos para o contexto. Nós estudamos na semana passada a respeito da prosperidade de Israel. A gente vê isso logo no início do capítulo 4 e nós vamos perceber pelo seu contexto que Deus deu paz à nação de Israel e por isso, naquele momento, se torna propício que Salomão pudesse construir o templo de Deus. Nós vamos perceber isso no capítulo 5, logo no seu início. Porém, vale ressaltar que a sabedoria que Deus havia dado a Salomão, por isso que a ênfase do estudo da semana passada foi na graça do nosso Deus, a sabedoria procedia do Senhor. Por isso, eu me arrisco a dizer que o personagem principal nessa história não é o rei Salomão, mas sim o Senhor, o nosso Deus. Aliás, ele não só é dessa história, como de todas as histórias contidas neste livro, que é a Sagradas Escrituras. O nosso Deus sempre faz o personagem principal, porque é por meio dele que a história se move. É por meio das ações de Deus que nós percebemos as coisas acontecendo por intermédio das pessoas com a qual nos identificamos. Sim, nós por vezes pensamos ser parecidos com esses personagens que aqui estão relatados. Porém, não podemos nos esquecer que é o Senhor quem guia o curso da história. O nosso Deus é soberano. Isso é o mais importante de se ressaltar. Por isso vou usar aquela palavrinha que nós já estudamos em outro momento, que é conhecido como a providência. Pois é, nós vivemos debaixo da providência do nosso Deus. Por isso que devemos andar em confiança, porque nós temos um relato nas Escrituras de que todas as coisas estão debaixo do domínio do nosso Deus e que o nosso Deus é bom para com o seu povo. Por isso podemos confiar e descansar no Senhor. Entendeu, jovenzinho? Entendeu, jovenzinha? Vamos lá, vamos seguindo. Então nós vamos estudar hoje no capítulo 5. Capítulo 5 nós percebemos a paz no reino de Salomão mais claramente. Porque é a partir daí, deste início no capítulo 5, que vamos ver as ações de Salomão, rei de Israel, para a construção do templo de Deus. Vale ressaltar aqui que ele faz aliança com Irão, o rei de Tiro. E você vai poder ler isso, verso 1 até o verso 6. Recomendo que você faça isso logo após este estudo. Vale a pena, é a Bíblia que nós estamos falando aqui. Como aqui eu tenho um tempo bem curtinho, eu preciso resumir o que acontece. Aqui no texto diz que Irão era amigo do pai de Salomão. Irão foi rei de Tiro. Tiro é uma cidade muito grande e foi muito importante nos tempos antigos. Conhecido lá naquela região também como povo fenício.
o rei de Tiro, Irão, era amigo de Davi, foi amigo de Davi, e nós vamos perceber uma participação dele especial lá, logo quando Davi é ungido rei. Você vai encontrar essa passagem no segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 11. Lá houve a ação de Irão em ceder a Davi cedros. São um tipo de madeira que constroem os edifícios, os palácios e os templos, né? Ali naquela ocasião foi feito para o rei Davi. Bom, tirando essa parte, fechando esse parênteses, nós estamos vendo agora que logo de início, por causa do que ouviu o rei Irão, o rei de Tiro, ele envia seus homens até Salomão, que depois, também em resposta, leva uma mensagem. Agora Salomão leva uma mensagem ao rei de Tiro, dizendo exatamente assim. Eu vou ler com você. A partir do verso 3, diz assim o texto: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com o que envolveram os seus inimigos, até que o Senhor los pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intenta edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. E aí ele pede para que Irão o ajude, o auxilie também. E até reconhece, vai reconhecer que não há ninguém ali em Israel que pudesse cortar e preparar o cedro como os sidônios, que ele vai dizer, né? Uma clara referência a Sidão, a cidade Tiro e Sidão, um grande povo, né? que era daquele período. E assim isso agrada o rei de Tiro, o rei Irão, de modo que ele vai dizer exatamente isso no verso 7. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. E com isso ele envia, de fato, os seus homens para que com isso pudesse auxiliar na construção do grande templo, o templo de Deus em Israel. Até aqui, por enquanto, a gente percebe que a soberania de Deus, ela toma conta, porque note que Salomão vai dizer explicitamente que Davi, o seu pai, o grande rei de Israel, não pôde construir, porquanto Deus não havia permitido que ele fizesse, enquanto não pacificasse o reino, não pacificasse, né? Deixasse sem conflitos, para que o povo pudesse ali desfrutar e cultuar a Deus, cultuar o seu Senhor, seu Salvador, em descanso, em solenidade, em congregação. Pois bem, isso acontece. E mais uma vez, Salomão, atento àquilo que seu pai dissera, percebendo a profecia que estava para se cumprir nele, cita exatamente aquela passagem de segundo o livro de Samuel, capítulo 7, que nós já estudamos, quando Davi ouve da boca do profeta Natã que o seu descendente construiria o templo, não ele. E atento a estas coisas, então, é que Salomão vai cumprir a vontade do nosso Deus. E mais do que isso, dando esse bom testemunho, sai da boca de um rei que não é israelita um louvor a Deus por causa da sabedoria de Salomão. E nós vamos perceber que lá no finalzinho, no verso 12, nós vamos ler agora juntos, disse assim o texto: Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si uma aliança. Veja só, jovenzinho, veja só, papai e mamãe, essa aliança era entre um rei ímpio e um crente, um temente a Deus, um servo do Senhor. Essas alianças, elas podem acontecer, de fato acontecem, mas tudo regrado com uma sabedoria santa, a sabedoria que o nosso Deus nos dá para que possamos nos relacionar e ainda assim dignificá-lo.
Por isso que nós devemos buscar ao Senhor. Mas vamos seguindo aqui. Então o texto conclui até o verso 18, com agora os preparativos para a construção do grande templo de Salomão. E que nós vamos concluir esse estudo, se Deus quiser, na semana que vem. Vamos falar dos aprendizados de hoje. A primeira coisa que é necessário compreender foi aquilo que já foi dito: Deus é soberano. É Deus quem impede que o templo seja construído. É Deus quem concede paz sobre um povo. E é Deus quem concede o louvor da boca de um ímpio. É Deus quem concede a sabedoria para o seu povo. É Deus quem regra a história. É Deus quem está sobre nós. É o nosso Deus que nos governa. E é por isso que podemos descansar nele. Precisamos, assim como Salomão, estar atentos à vontade do nosso Deus. Salomão conhecia a profecia que foi dita ao seu pai, porque estava atento, porque prestou atenção, porque temeu ao Senhor. Por isso, Deus lhe concedeu sabedoria, lhe concedeu graça. Nós precisamos estar atentos à palavra do nosso Deus. Precisamos estar atentos à vontade do nosso Deus. Certamente o Senhor nos concederá graça também. Notem que o bom testemunho de Salomão rendeu o louvor da boca de alguém que não conhecia Deus. É assim conosco também. Precisamos zelar pela conduta correta, a conduta bíblica, a conduta conforme a vontade do nosso Deus, para que rendam louvores na boca daqueles que nem conhecem o nosso Deus, para que percebam as nossas boas ações e não glorifiquem meramente a gente, mas glorifiquem ao Senhor, que é quem nos capacita, que é quem nós mostramos verdadeiramente que servimos. Mesmo não merecedores, o Senhor nos concede graça. Lembremos, meus irmãozinhos, lembremos, papai e mamãe, o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos, estes desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbio 1:7. E é por isso que ficamos por aqui. Eu aguardo você, eu espero você ansioso para a semana que vem, e com a graça de Deus poderemos estudar o término da construção do templo. Se Deus quiser, hein? Até semana que vem, jovenzinho. Um beijo.